Olá, meus amigos. Boa noite a todos vocês. Espero que todos estejam bem. Sejam bem-vindos. Estamos ao vivo aqui. Hoje é dia 20 de junho de 2025. Agora são 21 horas e 10 minutos, o horário do Brasil. E que Deus continue abençoando você, te dando forças. E vamos em frente trazendo a verdade para aqueles que desejam. E hoje eu vou trazer para vocês aqui, nesta live, estamos ao vivo agora para todo mundo, para trazer para vocês um áudio que eu, nesses anos que eu venho denunciando as hipocrisias do sistema religioso, principalmente dos bastidores da Universal, eu vou trazer para vocês um áudio que eu acho que eu nunca divulguei na história. Se lembra aquele CD que eu mostrei para vocês nas outras lives, de uma reunião que eu pude entender o que Edir Macedo estava planejando com a Fogueira Santa. Você vai entender nesta reunião de pastores, comandada pelo Edir Macedo, uma reunião de 2004, como que era a cobrança, como que era feita a lavagem cerebral na vida das pessoas, dos membros, orientada por Edir Macedo. Como que o Macedo mandava dar o envelope da Fogueira Santa na mão das pessoas. Você vai ouvir o que o Edir Macedo falou nessa reunião que eu nunca divulguei aqui. Nunca divulguei. Eu venho divulgando aqui no meu canal conteúdos exclusivos, inclusive entrevistas com advogados, psicólogos, jornalistas, ex-membros da Igreja Universal, ex-pastores, ex-bispos, ex-esposas. Eu tive a oportunidade de conversar com muitos, inclusive o próprio neto de Edir Macedo já falou comigo aqui no canal também. Para você que não me conhece, meu nome é Davi Vieira. Eu sou um jornalista independente, ex-pastor da Universal. Eu saí da Universal, fiquei 5 anos como pastor, mas eu pedi o meu desligamento do quadro de pastores porque eu não concordei com a forma de trabalho da Universal. Na Universal, todos os pastores têm metas de arrecadação financeira. Eles têm que bater metas de arrecadação. Foi isso que eu não aceitei. Mesmo a minha família conhecendo a Universal há mais de 40 anos. O meu pai chegou na Igreja Universal muito antes de eu nascer, 2 anos antes de eu nascer aproximadamente. Ele chegou a ser obreiro da Universal. E eu também tenho bispos da minha família que estão neste momento na Universal, bispos antigos da Igreja Universal. Então, o meu conteúdo tem um objetivo. Qual é o objetivo do meu conteúdo? Abrir os olhos das pessoas, levar as pessoas ao conhecimento da graça de Deus, desmascarar o falso evangelho desse sistema, mostrar as mentiras, porque a base mais importante da Universal hoje é a mentira e o engano. Exatamente para que se cumpra a própria Bíblia, que diz que nos últimos tempos haveriam muitos falsos profetas que enganariam a muitos. Está escrito em muitos textos da Bíblia e todo aquele que sabe da verdade é o seu dever anunciá-la. Mas, infelizmente, são poucos hoje que fazem esse trabalho. Por isso eu quero convidar você que está me assistindo pela primeira vez agora, a acompanhar até o final o meu conteúdo e tirar suas próprias conclusões. Se inscreva no canal, é de graça. Você pode se inscrever, ative o sininho das notificações para que o YouTube avise você sobre o vídeo que eu fizer. Uma denúncia, uma reportagem, um comentário, uma crítica, uma opinião. É muito importante que você nos acompanhe e tire suas próprias conclusões, tá certo? Também quero convidar as pessoas a nos apoiarem nessa causa que é tão difícil. A Universal já tentou tombar o meu canal diversas vezes. O meu canal já ultrapassou 20 milhões de visualizações e é hoje o maior canal do Brasil que fala exclusivamente dos bastidores da Universal. Nós tratamos de assuntos extremamente sérios, inclusive tem outros amigos que vieram antes de mim e alguns que ainda estão fazendo esse trabalho, que contamos muito com o seu apoio. Por isso, você que está me assistindo agora, você pode nos apoiar. Davi, como eu posso fazer para se tornar um apoiador? Seja membro do canal. Seja membro.
Na descrição deste vídeo tem lá um link, você pode se tornar um membro. Durante a live vai passar aqui no rodapé como você pode fazer para colaborar com a gente de maneira voluntária. Aqui tem um QR Code, você que me acompanha do Brasil e fora também. Existem várias formas de você nos ajudar, apoiando o nosso trabalho, para que a gente continue fazendo o que a gente vem fazendo, desmascarando as hipocrisias religiosas, revelando as entranhas de um sistema que engana milhares de pessoas, principalmente nesse mês, que é o principal mês de arrecadação da Igreja Universal do Reino de Deus. Eles estão fazendo a chamada Fogueira Santa. É o maior estelionato religioso do mundo, onde pessoas ficam na miséria, doentes. As pessoas são coagidas psicologicamente a dar casa, carro, aliança, tudo da conta bancária. Inclusive, eu quero dizer uma coisa para vocês. Eu quero trazer, antes de agradecer os convidados que estão aqui, as pessoas que estão colocando seus comentários, são muitas pessoas, eu quero dizer para você com exclusividade, eu quero falar para você que o caso Adilson Silva, eu tenho uma bomba atômica para jogar nesse caso. É isso mesmo. Você que já está acompanhando aí o cantor e bispo da Igreja Universal, que supostamente teve um infarto supostamente, depois você vai entender por quê. 9 dias ficou internado no hospital do Bispo Edir Macedo, Hospital Moriá, e eu provo isso para vocês, eu tenho testemunhas, tenho documentação, tenho imagens, ainda que a Universal venha falar que ele foi para uma UPA, é muito modesto, né? Um bispo da Universal, que é sócio das empresas de segurança da Igreja Universal, ser socorrido, eu até acredito que ele foi socorrido, se isso realmente aconteceu, ficaram 9 dias sem dar nenhuma declaração e agora chegaram ao cúmulo de dizer que ele ressuscitou. Ressuscitou. É inacreditável. E nesta terça-feira agora, anota aí na sua agenda que o pau vai quebrar como nunca. Eu tenho uma revelação para fazer para vocês. Terça-feira, se Deus assim permitir, é claro, eu vou avisar vocês se tudo der certo, às 9 da noite, o caso bizarro da ressurreição do bispo e cantor Adilson Silva, que está sendo considerado o primeiro testemunho da Fogueira Santa de Israel. É muito interessante, né? Um bispo da Universal ressuscita, fica morto por 18 minutos. Segundo o Edir Macedo, ele ficou morto 18 minutos, que clinicamente é impossível, mas ressuscitou. Ressuscitou. Eu até vou cantar para o Adilson Silva. Ressuscitou, o Adilson ressuscitou, Adilson venceu a morte, ressuscitou, aleluia. O bispo Adilson Silva ressuscitou e a liderança, a alta cúpula da Igreja Universal vai apresentar domingo agora o Adilson Silva sem sequelas. Ele mesmo vai falar, é muito estranho, depois de 10 dias dele ter sofrido um infarto, 2 paradas cardíacas, ter ficado, segundo a própria Universal, 16, era 4 minutos, foi para 16 e o Macedo falou 18. Se esperar mais um pouquinho, vai completar meia hora. Meia hora sem oxigênio no cérebro, que é impossível um ser humano viver. Na terça-feira agora, a gente vai aguardar a declaração do Adilson. Você que está me assistindo aqui, preste atenção. A gente vai aguardar a declaração do Adilson Silva, tá? A gente vai aguardar a declaração dele, porque eu vou vir com uma bomba. Eu vou vir com uma bomba atômica para mostrar para vocês algo que nunca foi revelado. Terça-feira agora, o caso Adilson Silva seria... Eu quero perguntar para você que está me assistindo. Seria isso uma estratégia premeditada para motivar as pessoas a fazerem arrecadação, uma vez que a Fogueira Santa de Israel da Universal caiu bruscamente depois das nossas denúncias? O povo não está dando dinheiro como antigamente, mas para reavivar os idólatras, adoradores da imagem da Universal e do Edir Macedo, um bispo que ressuscita da morte, um bispo que vem da morte, não seria uma estratégia? É uma pergunta. Será que Adilson Silva realmente teve infarto? E se teve,
Será que eles aumentaram ao ponto de dizer que ele ficou 16 minutos morto e ressuscitou? Gente, terça-feira pode esperar que eu vou trazer com exclusividade para vocês o caso. A gente vai falar terça-feira o caso bizarro do bispo que ressuscitou, o bispo da Universal, que segundo o próprio Edir Macedo, ressuscitou. E eles vão trazer como um caso que vai ser estudado, um caso que a ciência está estudando. Eu acho que é o único caso do mundo de alguém que ficou 18 minutos sem oxigênio no cérebro e saiu sem sequelas nenhuma. Aí a pessoa pode dizer para mim assim, Davi, mas pode ter sido um milagre, Davi. Deus pode ter feito um grande milagre. Bem, gente, eu não estou duvidando do poder de Deus. Eu creio que Deus faz milagre. Não duvido do poder de Deus, não. Eu duvido é deles. Eu duvido do Renato Cardoso. Eu duvido da alta cúpula da Universal, que já fez uma tramóia dessa no passado. A Universal vive de tramóia, de pilantragem, de sem vergonhice. Eu duvido é deles, não duvido de Deus. Deus tem poder para fazer o que ele quiser. Mas a Universal usa o poder do dinheiro e da política e da mídia para influenciar e manipular as pessoas. Dizer publicamente que Adilson Silva ficou 16 minutos morto e reviveu para ser o primeiro testemunho da Fogueira Santa. Tem caroço nesse angu, pessoal. Tem caroço nesse angu. E olha, caroço de abacate nesse angu. Mas terça-feira o pau vai quebrar, gente. Aguarda que eu vou vir daquele jeitinho que eles gostam. O Adilson Silva vai até me assistir. Agora, né? Porque o Adilson Silva agora virou o bispo ressurreto. O bispo ressurreto da Universal é o Adilson Silva. É verdade. É verdade, é verdade. O bispo Adilson Silva é o ressurreto da Igreja Universal. É o ressurreto. Terça-feira o couro vai comer de uma maneira que vocês não vão acreditar. Pode esperar que eu vou preparar algo inacreditável. É inacreditável que eu vou trazer para vocês. Mas agora vamos falar sobre o que interessa. Vamos analisar aqui o áudio do Edir Macedo falando dessa campanha da Fogueira Santa, tá bom? Muito obrigado à turma aí que está me acompanhando, os meus queridos amigos, queridos membros do canal. Tem muita gente acompanhando aqui ao vivo. Valeu, gente. Vocês são demais. Muito obrigado aí pelo carinho das mensagens. Tudo que vocês têm feito pela minha vida. Muito obrigado. Irmã Ieda. É Ieda, não é isso? Deus abençoe, minha irmã. Deus abençoe aí, em nome de Jesus, a sua vida. Sim, a Fogueira Santa do Adilson Silva, né? O ressurreto da Universal. Agora vai virar o bispo ressurreto. Ele vai fazer agora toda a reunião que ele fizer, ele vai falar, eu ressuscitei. E eu fico imaginando o que o Adilson vai falar domingo. Gente, pelo amor de Deus, eu quero fazer uma convocação para o Brasil. Gravem o que eles vão... Deve ser, vão transmitir, né? Mas, por favor, gente, gravem tudo e depois me mandem. Eu preciso que todo mundo grave o que o Adilson vai dizer. Vamos ver se vão botar médicos do Hospital Moriá, né, Hospital do Edir Macedo, para embasar o que ele vai falar. Eu estou esperando para ouvir o que ele vai falar, cara. Será que ele vai dizer que teve uma experiência sobrenatural? Eu fico imaginando. Eu lembro que... Primeiro, vamos simular o que vai acontecer com o Adilson Silva. A reunião vai começar, todo mundo na expectativa. O bispo ressurreto vai falar. Aí ele vai sair de trás das cortinas do Templo de Salomão com aquela música. Quando abrir as cortinas, o Adilson Silva vai sair lá de dentro e as pessoas vão bater palma. O bispo tá vivo! Ai, o bispo tá vivo! Tá ligado, bispo? O bispo ressurreto! O bispo ressurreto. Ele vai sair de trás das cortinas e vai contar o depoimento dele. Eu vi o meu corpo. E apareceu Abraão para mim com um envelope da Fogueira Santa dizendo: Adilson, você está incumbido de passar esta fé para os servos de Deus. Então eu vi no meu espírito, eu fui elevado a mais alto. Gente, eu quero ver o que ele vai dizer. Eu vou me amarrar nisso, gente. Olha, vai ser algo hilário. O bispo ressurreto da Universal contando as aventuras do momento em que ele ficou 18 minutos desacordado, mas ele reviveu. Aleluia, glória a Deus, ele reviveu. Terça-feira, o pau vai quebrar, tá bom? Obrigado, gente. Valeu aí, todos que estão chegando aqui do Brasil, de Portugal, aqui da Suíça,
amigos de todos os países estão com a gente aqui. Eu só tenho a agradecer a você, pastor Wilson. Tudo bem, meu irmão? Como vai? Chegou a hora de... Exatamente, chegou a hora de lavar o dinheiro. Aí muita gente fala, Davi, mas Jesus ressuscitou na Bíblia. Eu sei, Lázaro também, e a besta também. A besta também ressuscitou na Bíblia. Ou vai ressuscitar, né? Sei lá, né? Ou se já não ressuscitou. Tem muita coisa, gente. O pau vai quebrar mesmo. Vamos lá, gente. Tá certo? E eu vou querer ouvir médicos também. Você que é médico, manda mensagem para mim. Cardiologista. É possível uma pessoa ficar 18 minutos sem oxigênio no cérebro e sair sem sequelas? Por Deus mas pela Universal, duvido. Vamos lá, beleza? Agradeço a vocês aí, os amigos, tem muita gente comentando. Valeu, Hadouken. Isso aí. Senhor Vargas. Tudo bom, Leandro? Como vai, Leandro? Deus abençoe a sua vida. Mariene, como vai? É isso aí, sejam bem-vindos. Oh, meu Deus, não cumpri o horário porque deu ruim aqui, minha irmã, não deu para chegar. Eu estou tentando chegar no horário, mas são alguns problemas técnicos que a gente tem, eu não consigo. Exatamente, gente. Vamos lá, vamos começar aqui, vou colocar os comentários de vocês, só tenho a agradecer a todos que estão comentando. Vamos adiantar o nosso caso aqui, porque a coisa está séria hoje. Está seríssima. Gente, tem um e-mail aqui que eu recebi, mas antes eu vou deixar para ler. Vamos analisar o áudio do Edir Macedo primeiro? Hoje eu vou mostrar e-mail, não, vou mostrar só o áudio do Macedo e vamos partir para dentro dele, que o Macedo deve estar me assistindo agora. O Macedo está com 80 anos, tem que dormir cedo, né, Macedo? Tem que dormir cedo, né? Vamos lá. Vamos embora, gente. O pau vai quebrar e eu vou mostrar as hipocrisias desses homens. Vai compartilhando. Peço que todos vocês que estão me assistindo aqui ao vivo, gente, é muito importante, você que está assistindo aqui, todos, não se esqueçam de deixar o seu like, tá bom? Deixe o seu like para a gente poder continuar a seguir em frente aqui com o nosso trabalho. Muito bem, vamos lá então. Vamos ouvir o Macedão falar aí, vamos embora. Versículo 7, ele diz assim: porque o Senhor teu Deus te faz entrar numa terra boa, terra de ribeiros de águas e de fontes, de mananciais profundos. A água era a coisa mais preciosa que existia naquela época. A água era... Bem, peraí. Deixa eu falar uma coisa para vocês aqui. Edir Macedo está fazendo uma reunião com pastores da Universal. Ele vai usar um texto da Bíblia, da Antiga Aliança, um texto que não tem nada a ver com os dias de hoje, para levar os pastores a colocar nas pessoas um desejo de querer ser ricas. Ser ricas, mas para ser rico, você tem que dar o seu dinheiro, tem que sacrificar. Então ele está citando um texto da Antiga Aliança. Preste atenção como que ele vai fazer o pastor manipular a palavra para convencer a pessoa a dar o dinheiro. Preste atenção, é assim, ó. Como o petróleo hoje. Então, quem tinha um poço de água era rico. Lembra que Abraão tinha poços de água e que os filhos de Abimeleque, os empregados deles, servos, vieram entupir com areia? Ter um poço d'água era uma riqueza. Então Deus fala assim, ó, numa terra de ribeiros de águas, de fontes, de mananciais profundos. 3 coisas, falando da mesma coisa, quer dizer, da água. Terra de ribeiros de águas, de fontes de quê? De águas. De mananciais profundos, quer dizer, água lá no fundo, água que não ia acabar mais, que saem dos vales e dos montes e das montanhas. Aí fala, terra de trigo e cevada, de vides, figueiras e romeiras, terra de oliveiras, de azeite e mel. Tudo isso é riqueza. Terra em que comerás o pão sem escassez, e nada te faltará nela. Terra cujas pedras são ferro, quer dizer, não dissolve, e de cujos montes cavarás o cobre. Cavarás o cobre, quer dizer que se fizer sacrifício, para cavar, vai tirar o cobre. Comerás e te fartarás, e louvarás o Senhor teu Deus pela boa terra que te deu. Então, o que é que Deus está falando aqui? Deus está abrindo o entendimento do povo dele, que era escravo,
que vivia com pouca água, que vivia com pouco trigo, que vivia numa miséria lá no Egito. E quando Deus fala isso para eles, está abrindo o entendimento deles, a visão deles. A mesma coisa Deus fez com Abraão. Quando Abraão pediu um filho, Deus mostrou as estrelas. Olha, Abraão, as estrelas. Quer dizer, Deus se preocupou em abrir a visão das pessoas pobres de visão, que a maior miséria que tem é a miséria aqui dentro, a miséria de sonhos. Então, o nosso trabalho, basicamente, é abrir a visão das pessoas. Se você não abrir a visão das pessoas, não adianta você dar envelope. Elas vão fazer sacrifício para quê? Elas têm que ter uma visão. Não, eu vou me sacrificar por quê? Porque olha só a terra que Deus está prometendo. Então, primeira coisa, você tem que abrir a visão das pessoas para projetar a mente dela para coisas grandes. Projetar a mente dela para coisas grandes, maravilhosas. Porque Deus é grande, as coisas dele têm que ser grandes, a obra dele tem que ser grande. Então, tá vendo? Então, peraí. O pastor da Igreja Universal tem que trabalhar na ilusão das pessoas. Pastor e bispo da Universal tem que induzir a pessoa a acreditar que ela vai ser rica, que ela vai ser milionária, que ela vai ter tudo se ela fizer um sacrifício financeiro. A base da Fogueira Santa é a chamada barganha com Deus. Por que a Universal é uma seita? Porque ela leva as pessoas a esse pensamento doentio de que Deus é dono do ouro e da prata, Deus é dono de tudo, e porque Deus é dono do ouro e da prata, você tem que ter ouro e prata na sua vida. Você tem que morar em mansão, você tem que ter carro importado. Só que o Evangelho de Jesus Cristo repudia tudo isso. Os demônios hoje, que são os demônios de paletó e gravata, que eu quero dizer, que estão nos púlpitos dessas seitas, eles estão ficando cada vez mais ricos e os seus membros miseráveis. Então esse discurso de que você vai barganhar com Deus, isso não existe, gente. Não existe. Então o Marcelo está falando para os pastores aqui, você tem que abrir a mente da pessoa, em outras palavras, fazer uma lavagem cerebral na cabeça da pessoa para ela querer ter alguma coisa. Quem está na miséria tem que querer ser rico. Você está compreendendo como que está induzindo? Qual caminho que está levando? Vamos continuar aí, gente. Segunda coisa. A segunda coisa é falar para elas, olha, tem barreiras. Os habitantes dessa terra, quer dizer, os inimigos, os que estão atuando nessa terra, eles são poderosos, eles são mais fortes do que vocês. Eles são muito mais fortes do que vocês. Eles têm cidades fortificadas, que são os demônios. Os demônios são mais fortes, digamos assim, fisicamente, do que nós. Só que a terceira coisa é que define a nossa conquista, que é Deus, eu sou contigo. Mas eu sou contigo. E eu vou humilhá-los, eu vou desapossá-los, etc, etc, etc. Então, 3 coisas importantes. Quando você lê o capítulo 9 de Deuteronômio, ele diz assim, ó. Olha só, então o Edir Macedo, que tem a loucura do judaísmo na cabeça dele, o Edir Macedo, se você não sabe, ele disse que é descendente de judeu. Então, na cabeça dele, era um descendente de Abraão. Então, ele vive na lei de Moisés. Edir Macedo não crê em Jesus Cristo. Ele usa Jesus como um personagem. Para ele, o que Jesus fez na cruz não vale de nada. A nova aliança em Jesus, que é o sacrifício perfeito de Jesus, não serve para nada para ele. Para ele, o livro de Deuteronômio, que é um livro da lei, é o livro que está dentro do Pentateuco, escrito por Moisés, vale para hoje. Não tem nada a ver uma coisa com outra. Ele está induzindo os pastores a levar o povo a achar que eles vão ser tão ricos, tão abençoados, como a promessa que Deus fez exclusivamente para aquele povo, uma vez que eles se voltassem para ele naquela ocasião. Não tem nada a ver hoje. Não quer dizer que Abraão foi rico e eu vou ser rico também.
Não quer dizer que Davi derrotou o gigante, que eu vou derrotar o gigante também. Você pode vencer, mas hoje nós vivemos sob a graça de Deus. Não tem nada a ver isso. Mas você vai ver que ele vai falar absurdos nesse áudio aqui. É uma reunião de pastores exclusiva. Ouve aí, pessoal. Ouve tu, ó Israel, que passas hoje o Jordão para entrares na Israel. terra, para entrares a possuir nações maiores e mais fortes do que tu, cidades grandes e amuralhadas até os céus. Deus está mostrando as dificuldades. Olha, aqui está a dificuldade. Primeiro ele mostrou o quê? A cidade, a terra. Terra de ribeiros, de águas, terra de riquezas naturais, terra que você vai comer o pão fartamente, terra de leite, de mel, etc. Depois ele fala, mas vai ter o problema. Você vai ter que enfrentar o quê? Os gigantes. Você vai ter que desapossar aqueles bandidos que estão lá. Essa é a segunda coisa. E a terceira coisa? Eu sou contigo. Só um detalhe aqui, que eu quero abreviar um comentário aqui. A Maria Isabel, obrigado, minha irmã, pelo comentário, tá? Eu tô lendo os comentários. Maria Isabel colocou, Davi, é só você pedir o laudo médico, Davi. Só que tem um problema, minha irmã. Tem um problema. O Bispo Macedo tem médicos dele, que trabalham para ele, que recebem dinheiro dele. Será que os médicos do grupo da Igreja Universal seriam tão baixos e tão antiéticos que seriam capazes de... Domingo agora a gente tem que esperar tudo. Gente, domingo agora, você tem que esperar tudo. Matéria na Record, você tem que esperar tudo. A ressurreição de Adilson Silva. Vão colocar médico lá para falar, que é um caso raríssimo de alguém que depois de 18 minutos voltou à vida. Eles vão criar uma campanha financeira em cima de um caso bizarro, que depois eu vou falar para vocês, a bomba que eu tenho terça-feira. Então, assim, o grande problema é que o laudo médico, para quem tem dinheiro, é complicado. Será que os médicos que vão dar o depoimento, se derem, estão dispostos a se vender? Porque tem advogado que se vende. Tem advogado que trabalha para a Universal que se vende. Diante do juiz, manda pastor mentir. Então, o médico é de menos. Quanto vale, senhor médico, senhor doutor, a sua honra? Você que já leu e fez o juramento, você fez um juramento antes de você exercer a tua profissão. Será que médicos vão atestar que Adilson Silva ressuscitou só para poder manter os seus empregos? Só para manter a sua honra? Não sei, gente. É uma pergunta. Então, o problema do laudo médico é que quem está dando o laudo médico trabalha para o Edir Macedo. Quando o Edir Macedo, geralmente o que ele faz? O Edir Macedo contrata aqueles que lutam contra ele. Geralmente, na história da Universal, todos aqueles que lutaram contra a hipocrisia do Macedo, jornalistas, ele contratou todos eles. Trouxe para ele. Então, vamos aguardar para ver o que vai ser falado no domingo. E na terça-feira, eu prometo para vocês, eu vou trazer aqui com exclusividade tudo e uma bomba para jogar no caso Adilson Silva que eu tenho comigo. Aí você vai começar a pensar direitinho para ver até onde, até tão baixo eles podem chegar. Eles são baixos. A Universal, durante anos, mentiu e enganou pessoas. Botava até mãe de bispo para ligar ao vivo para dizer que era mãe de santo, para convencer o povo a ir para a igreja, numa época que não tinha rede social. A Igreja Universal é capaz de tudo para enganar as pessoas. Por isso eu vou deixar eles levar a corda. Eles estão na campanha da corda agora, já viu a campanha da corda? Vai levando bastante a corda, leva a corda, vai levando. Leva, que terça-feira eu vou dar um puxão bem forte para ver vocês caírem no buraco. Então, leva. Vocês, Renato Cardoso, puxa bastante a corda, vai puxando a corda, vai fazendo o povo de besta, de otário, vai fazendo o povo de idiota, que um bispo ressuscitou na campanha mais importante financeira. Então, vai fazendo isso, vai levando, que na terça-feira eu vou dar um puxão nessa corda aí. Tá bom? Vamos em frente. Pronto, acabou. Eu sou contigo. Não se preocupe que eu sou contigo. Você não vai temer porque eu sou contigo. Eu vou à frente de vocês. Então, essa é a visão que você tem que passar para as pessoas antes de
colocar os envelopes na mão dela. Porque se você coloca o envelope, fazer um sacrifício, e não abre os olhos dela, ela não pode enxergar. Se você fechar os olhos, você fica limitado, você fica amarrado. Por quê? Porque você vai depender de uma bengala, você vai depender de um cachorro para poder caminhar. Mas quando você abre os olhos, você se torna forte, porque você pode ver e você pode se defender, você pode atacar, você sabe quando o inimigo vem, você sabe quando o inimigo vai, enfim, você tem maleabilidade para agir quando seus olhos estão abertos. É isso que nós temos que fazer, abrir os olhos do povo, abrir os olhos das pessoas. Abrir os olhos para quê? Para coisas grandes. Você tem que ter visão de coisas grandes, porque Deus é grande, Ele quer fazer coisas grandes. É certo que muitas pessoas têm fé em coisas pequenas, mas dentre essas que têm fé em coisas pequenas, elas têm fé em coisas pequenas porque elas não têm a visão, elas não estão tendo a visão. Quando você passar a visão para elas, olha, Deus está mostrando aqui, olha, Ele diz assim: comerás e te fartarás, e então louvarás o Senhor teu Deus. Quer dizer, o louvor a Deus vem quando nós louvamos a Deus, quando nós conquistamos benefícios. Opa! Para tudo! Você ouviu o que esse maníaco falou? Você ouviu o que esse narcisista falou? Nós louvamos a Deus quando recebemos benefícios. Você está vendo o que é a teologia da prosperidade? Eu dei uma entrevista recente, quero mandar um grande abraço para os meus queridos irmãos lá do canal Chat Podcast. Eu estive lá no podcast, e se você quiser me convidar para um podcast, estou à disposição. Só me ajuda com a passagem se for fora do Rio. Me ajuda, pessoal, porque se for muito distante eu não tenho como ir, eu não tenho recurso. Mas eu estive lá no podcast, o pau quebrou no podcast. Tinha gente mandando mensagem de tudo quanto é lugar. Olha, o pau quebrou lá. E lá no podcast eu falei sobre a teologia da prosperidade. A gente falou um pouquinho. Mas tem a ver com isso aqui, ó. Esse espírito doentio do Edir Macedo de querer falar para a pessoa o seguinte: que você louva a Deus quando você ganha os benefícios de Deus. Você tem benefício, você ganha vitórias. Gente, isso aqui é uma heresia. Isso aqui é uma heresia. Esse homem não sabe nada da Bíblia. Ele não conhece o que é a mensagem da cruz. Ele não sabe. Então, desde sempre, você que é membro da Universal... Ah, Davi, mas ele falou... Desde quando? Desde sempre ele falava isso. Essa reunião aqui, para você ter uma ideia, foi na época em que o Romualdo Panseiro, bispo da Universal, que gostava de fumar charuto, que gostava de beber uma tequila, o bispo da Universal, que era o maior milagre da instituição, nas palavras do próprio Edir Macedo, que arrecadava muito dinheiro, era o segundo dele. Era o segundo dele. E de lá para cá, já vão se fazer 20 anos, eu quero perguntar para você que é membro da Igreja Universal, você já está cavando cobre já? Já está cavando cobre? Já está rico? Já tem 2, 3 casas? Você que é obreiro da Universal, já anda de carro importado? Porque o Macedo anda de carro blindado. O Macedo voa em jato particular. O Edir Macedo tem um apartamento do lado do apartamento do Messi, lá em Miami. E você que é obreiro da Universal, que aprendeu a ver que Deus é grande. Deus é grande na vida dele. Ele se tornou grande por sua causa. A fogueira santa de Israel que você fez nesses anos ajudou ele a ser um homem muito abençoado. Então, essa teologia é demoníaca. Ela é maldita, porque ela fez com que as pessoas durante anos acreditassem que ela tem que ter sua visão aberta. Você tem que ter visão para coisa grande. E ele viajando de jato particular para baixo para cima. Vamos continuar aí. É o seu caso. Você louva a Deus quando você conquista, quando a sua igreja cresce, desenvolve, multiplica, quando você arrebenta, quando o seu ministério floresce, arrebenta. Qual o cajado de Arão. Quando o seu ministério floresce, cresce, multiplica, então você louva a Deus. Poxa, ó meu Deus, eu te louvo e te agradeço. Não é isso?
É ou não é? Quer dizer, só louva a Deus quando está tudo bem. Esse espírito demoníaco, satânico, que a Universal ensina, louve a Deus quando está tudo bem. Quer dizer que quando você está numa situação difícil, você não louva a Deus. Quer dizer que você aprendeu a ser um ingrato. Você só ama a sua esposa quando ela te trata bem. O seu amor é condicional. Você tem que ser bem tratado para tratar os outros bem. É uma moeda de troca. Você só faz o bem se receber o bem. Que tipo de maníaco, que tipo de homem doente ensina esse tipo de teologia para as pessoas? Que você tem que louvar a Deus só quando recebe vitória. Por isso que tem um monte de gente miserável na Igreja Universal. Por isso tem um monte de gente doente nessa instituição. Doente, separado do marido. Eu conversei hoje com uma pessoa, agora há pouco, na verdade, falou comigo, Davi, tem parente meu que tem meses que não fala comigo, que são obreiros da Universal. Mas sabe por quê? Fanatismo, idolatria. Colocaram lá a mensagem dizendo que o Adilson ressuscitou. Tem um monte de gente vibrando. Tem gente falando, é um milagre. Tem gente que venera esses ensinamentos doentios de que você tem que cobrar de Deus, tem que botar Deus contra a parede, que não tem nada a ver com o Evangelho de Cristo, nada a ver com o que a palavra fala na sua totalidade, na história bíblica. Aí ele está ensinando isso para as pessoas. Vamos continuar ouvindo aqui. A mesma coisa, por exemplo, quando nós um dia fomos salvos, um dia nascemos de novo, tivemos uma experiência com Deus, a gratidão não saiu de dentro do nosso coração. Toda hora a gente, oh meu Deus, te louvo e te agradeço pela minha salvação, etc, 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 etc. Quer dizer, pelas conquistas, sejam elas materiais ou espirituais, é que nós louvamos a Deus. Pelas conquistas é que nós adoramos a Deus e glorificamos a Deus. É como ele diz aqui, olha. Não tem nada a ver uma coisa com outra, gente. Pelo amor de Deus, não vai na ideia desse homem. Esse homem não sabe o que fala. É nas conquistas que glorificamos a Deus. Isso é uma loucura falar uma coisa dessa. Isso é uma insanidade falar uma coisa dessa. Você glorifica a Deus em todos os momentos. O apóstolo Paulo foi miserável. O apóstolo Paulo passou fome. O apóstolo Paulo não tinha nem o que vestir. E ele glorificou a Deus. A igreja de Esmirna, esse débil aqui que está falando, esse débil aqui, não conhece a Bíblia. É lógico que ele fraudou os próprios diplomas universitários, então não conhece a Bíblia. Esse débil aqui não conhece a igreja de Esmirna. Vai no livro do Apocalipse. Uma igreja pobre, mas era rica aqui dentro. Rica aqui dentro. Para ele, você tem que glorificar a Deus quando está tudo bem. E quando não está bem, é o diabo está causando, você tem que se revoltar contra Deus. Por isso que o povo está assim, doente. Comerás e te fartarás e louvarás o Senhor teu Deus pela boa terra que te deu. Quer dizer, quando nós tomamos posse daquilo que é de direito nosso, das promessas de Deus, então nós temos motivos para glorificar a Deus. Esquece isso, gente. Esquece. Primeiro que não temos direito a nada. Esse negócio de termos direito, você não tem direito a nada, eu não tenho direito a nada. Nada, não tem promessa. Esquece esse negócio de promessa. Só tem uma promessa na Bíblia que importa, que é a eternidade. Só essa. Só importa essa para mim. Não importa se Deus me prometeu me abençoar, me dar. Esquece isso. Isso é o argumento doentio de homens gananciosos que querem ver você fazendo correntes e dando dinheiro para eles. Então não vem com esse papo não, que nós só glorificamos a Deus quando recebemos vitórias. Nós glorificamos a Deus em todos os momentos. Eu sou um bom marido na doença, na tristeza, na dor, quando tá tudo mal. Não sou um bom marido só quando tá tudo bem, não. Não é só quando a minha esposa é legal comigo, não. O relacionamento com Deus, ele é em todas as situações, todas. Não segue esse pensamento doentio, não, gente. Se não tomarmos posse, então nós podemos até louvar a Deus, mas é um louvor frágil, anêmico, débil. O louvor se torna glorioso quando você conquista. Você conquistou, então, puxa vida, graças a você sai louvando a Deus, você sai adorando a Deus. Depois você conquista mais uma coisa, você dá mais um passo, você glorifica novamente a Deus.
pergunto para o membro da Universal, você conquistou o que até agora, obreiro? 30 anos, 35 anos doente, 35 anos com o sapato furado, com a geladeira vazia. Olha para tua família que nem fala contigo, você conquistou o que até agora? Vai morrer. Eu falei para você na última live, eu já falei sobre Adilson Silva no início da live, pessoal. Depois vocês vão lá e revejam o que eu falei, que terça-feira eu vou falar sobre o caso. Mas presta atenção, gente. Eu atendi um rapaz, uma senhora que mandou mensagem no meu WhatsApp, ela falou assim, Davi, uma dona gritou na rua comigo, Davi. Eu mostrei o teu vídeo para ela, parece que eu estava mostrando um espanto. Como é que é o nome daquele? O Fred Krueger. Eu mostrei o teu vídeo para ela, deu um grito no meio da rua, eu vou morrer na Universal. Aí eu fui e falei para ela assim, minha irmã, nisso ela tem razão. Eu concordo com ela. Essas pessoas que são assim, elas vão morrer lá dentro mesmo, isso eu tenho certeza. Vai morrer doente, vai morrer sozinha, vai morrer na miséria, vai morrer desamparada, frustrada. Porque isso aí não é o evangelho, gente. Você trabalha de graça, você não tem paz, você não tem vida social. E esse homem ensinando que Deus só é glorificado nas vitórias, e para você conquistar, você tem que dar para fazer, para Deus poder ver a sua atitude. É isso que está ensinando para os pastores. É assim que é o cerne da fogueira santa, é isso. É a barganha com Deus. Vamos continuar ouvindo aí. Isso que Deus quer. Essa é a comunhão que nós temos com Deus. Mentira. A comunhão de você conquistar e glorificar. Conquistar e glorificar. Não de perder. Não de ficar caído, prostrado. Não, mas de conquistar. Então, Deus tem chamado homens e mulheres para serem conquistadores, para serem vencedores. Deus tem chamado homens e mulheres para fazer aquilo que Ele faria se estivesse no nosso lugar. Nada a ver. Mas Ele nos deu o Espírito dele, nós demos o... Tem que ser muito maníaco, tem que ser um louco para falar uma coisa dessa. Jesus não veio nesse mundo para ser conquistador desse mundo. Jesus não veio trazer o reino dele para ser o rei deste mundo, não. Nem deste mundo ele era. Ele mesmo falou, eu não sou desse mundo. Meu reino não é daqui. Esse homem, de maneira maligna, isso é um plano maligno, pessoal. É um plano maligno para fazer a pessoa se tornar uma sonhadora. Ela vai nesses centros, nessas casas de rituais. Chega lá, ela ouve esses pastorecos e bisporecos falando um monte de asneira que ele ensina. Você tem que ter a sua casa própria. Quer dizer, ela não vai ali para congregar, para cultuar a Deus, ela vai para culto próprio. Ela vai para receber benefício. Ela vai para ali com interesse. É exatamente isso que esse sujeito está falando. Ouve aí, gente. Corpo nosso para ele e ele nos deu o espírito dele. Pronto, é para arrebentar. É para arrebentar. Então você tem essa visão. Você tem que ter a visão. E você tem que ter essa visão. Porque se você não tiver essa visão, também como é que você pode passar a visão para os outros? Você tem que ter a visão que o seu trabalho tem que crescer, multiplicar. Se o pastor do seu lado, se o pastor na sua frente não cresce, não desenvolve, esquece. Não olhe para ele. Se o pastor ali caiu, não olhe para ele. Não olhe para ninguém. Olhe só para você. Mantenha a sua visão. Mantenha fixa a sua visão de crescimento. Não, eu vou arrebentar, eu vou crescer, com ou sem fulano, beltrano, com ou sem um auxiliar bom, eu vou arrebentar. Então, você já começa a arrancar de dentro de si as dificuldades e mostrar sua força. E você vai arrebentar. Entendeu o que eu estou falando? Com esse espírito, você vai passar... E os imbecis falam, sim, senhor. Os imbecis falam, sim, senhor. Você vai ter que arrebentar, crescer. Vai ter que arrebentar. E vai falar de promoção. Isso é para mostrar para você que o pastor da Universal vive de meta. Se ele não bate a meta da Fogueira Santa, esse mês é um mês que eu estou dedicando a jogar água nessa fogueira maldita que oprime, esculacha as pessoas. Então tá aqui ele falando sobre crescimento financeiro, falando para botar a pessoa para pensar em coisa grande, para fazer a pessoa viajar na maionese, para induzir ela ao erro. Ouve aí.
espírito para as outras pessoas. Ó, pessoal, preste atenção. Deus quer fazer coisa grande. Você às vezes está querendo, oh meu Deus, eu queria uma casinha. Deus quer te dar uma mansão. Você está pensando em casinha, Deus quer te dar uma mansão. Ah, eu queria um carrinho, eu queria um Vectra. Pô, Deus quer te dar um melhor, qual é um BMW, um Mercedes. Deus não dá porcaria, Deus não dá, ele não cura gripe, resfriado, não. Ele cura câncer, tuberculose, ele cura qualquer tipo de doenças incuráveis. Ele quer... Você está ouvindo o que ele está falando para os pastores falarem para as pessoas? Promete para a pessoa que ela vai receber tudo. Promete que ela vai receber casa, mansão, curar o câncer. Mas vai ter uma moeda de troca. Para Deus fazer isso aí, você tem que mostrar a sua fé. Tem que fazer sacrifício. Você está vendo como o que ele mexe com a cabeça da pessoa? Aí a pessoa fica dizendo, amém, bispo. Tá ligado, bispo? Quer dizer, e vivem conforme está escrito na Bíblia. Está escrito exatamente... Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, e 2 Pedro, capítulo 2. Vão enganar pessoas com ilusões, histórias fictícias. Vão fazer a pessoa acreditar em coisas que não vai acontecer, como aquele Rogério Formigoni, que foi empregado dele. O Rogério Formigoni, que hoje abriu o boteco dele lá, abriu a igreja dele lá, que é a mesma coisa da Universal, prometeu para as pessoas que se elas dessem a porcaria do carro, ganhariam uma Lamborghini. Tudo bem? Peço perdão a vocês. Agora tudo voltou porque tive uma bruta queda de energia, caiu a energia e tudo foi desligado. Computador, tudo. Então peço que vocês me perdoem porque a gente estava fazendo a nossa live, mas teve essa queda de energia e nós tivemos a interrupção. Uma a cada 100 lives isso pode acontecer, tá bom? Mas a gente vai fazer o seguinte, gente. Vamos fazer o seguinte. Esse áudio que eu coloquei para vocês, como estava no finalzinho, eu vou deixar disponível lá no meu Telegram. Não tem como botar ele agora, porque eu vou ter que configurar novamente. Eu estou falando aqui porque, como eu falei para vocês, nós tivemos essa queda bruta de sinal. O sinal caiu. Infelizmente, a gente acabou cortando a nossa transmissão. Mas não tem problema. Eu quero só avisar vocês que na terça-feira agora, dia 24 de junho, eu vou trazer para vocês com exclusividade a bomba falando a respeito do caso Adilson Silva, o bispo ressurreto da Universal. Ele ressuscitou justamente no período da campanha da Fogueira Santa. É inacreditável isso, gente. É inacreditável. Inacreditável. A energia caiu aqui. Caiu a energia, por isso que interrompeu tudo. Caiu a energia, caiu a internet, fiquei aguardando a internet voltar para tentar restabelecer o sinal. Peço perdão a vocês. Domingo agora a gente vai ter uma programação também. Eu não sei se eu vou poder ter live com vocês nesse domingo. Geralmente eu faço live domingo, mas domingo eu vou aguardar o pronunciamento do bispo que, segundo eles, ressuscitou na Universal, mas a gente vai avisar você se eu tiver live no domingo ou uma programação. Mas terça-feira é certo de eu chegar aqui e a gente comentar o que aconteceu com Adilson Silva, tá bom? É verdade, o Adilson Silva vai ser canonizado ao vivo na segunda-feira, no domingo, tá bom? Não tem problema não, pessoal. A gente vai continuar seguindo em frente, com energia ou sem energia elétrica, com imprevistos ou não, diferente do que o Marcelo falou, né, no áudio que você ouviu agora há pouco. Para ele, Deus só pode ser glorificado quando está tudo bem. Eu acho que eu vou até tentar botar agora o áudio dele para finalizar. Estava bem no finalzinho, só espero que a energia não caia de novo. Deus me livre. Benzo Deus, né? Eu vou tentar colocar só o finalzinho do áudio que o Macedo falou, para você ver como ele é totalmente insano, esse homem. Esse homem é insano, cara. Falar que nós só glorificamos a Deus nas vitórias, a pessoa não pode estar bem. Ela não pode estar bem. Eu acho que isso aí, para mim, é uma coisa ruim. Eu consegui pegar o áudio dele aqui, mas vou botar só no finalzinho para a gente poder conseguir colocar, tá, pessoal? Peço perdão, nós caímos no nosso sinal aí, tivemos essa interrupção. Vamos ouvir aqui no finalzinho. Capítulo 8, versículo 7. Ele diz... Agora, é claro que para que você possa comer sem escassez, para que você possa pegar o cobre de dentro da terra, você tem que cavar.
Você tem que trabalhar, você tem que sacrificar, você tem que dar de si. E as pessoas também têm que fazer isso. Elas... Então, está vendo? No início que nós tivemos, antes de nós termos essa interrupção, cortou o vídeo aqui, eu estava falando para vocês que a promessa é essa. Para você ter riqueza, para você glorificar a Deus com coisa grande, Deus te dá tudo como se fosse um gênio da lâmpada, você tem que sacrificar o teu dinheiro, sacrificar os teus bens. Tá certo? Vamos continuar ouvindo aí. Tem que sacrificar. É o sacrifício. É o sacrifício. Até o ouro não está à beira da terra. Para você ter o ouro, você tem que cavar. Para você pegar as pedras preciosas, você tem que cavar. Você tem que correr, você tem que sacrificar. Não é fácil, mas você tem que fazer isso. Você fazendo um sacrifício, você vai conquistar. Porque quando a pessoa cava, ela cava porque ela tem certeza que lá dentro da terra... Giovana. A Giovana. Obrigado, Giovana. Giovana, você só divulga um fake news. O bispo Adilson é a prova de que sacrifício é tudo. E desta vez vai arrebentar mais do que nunca. Esses vídeos falsos de vocês não vão afetar a obra da fé. Ai, meu Deus, tem gente que gosta de ser enganada mesmo, né? Não dá não, cara. Você só divulga um fake news. Tá bom, filha. Deus tem misericórdia de você. Deus tem misericórdia da tua vida, minha filha. Espero que não seja tarde demais. Espero que seja tarde demais. O dia que você se der conta do que realmente está acontecendo, lamento por você, minha filha. Lamento por você. É uma pena. Eu sei que a gente não vai conseguir abrir os olhos de todo mundo. Eu sei disso. E eu fico muito triste por saber que você é uma pessoa que é tão sincera. Eu acredito na sua sinceridade. Mas você está sendo vítima desses homens que não tem nada de Deus. Por mais que eu fale as coisas para você aqui, você não vai querer pesquisar, você não vai querer saber. Sua mente está bloqueada. É uma pena isso. Mas eu entendo você e te perdoo por isso. Eu até agradeço por você estar ajudando o canal. Mas aqui não tem fake news não, ô Giovana. Aqui não tem mentiras aqui. Eu nunca falei uma só mentira em 7 anos trabalhando aqui no YouTube. Nunca falei mentira. Nada que sai da minha boca é mentira. Nenhuma mentira aqui. Aqui não tem mentiras. A mentira não faz parte desse trabalho. Pelo contrário. Muito pelo contrário. Então, Giovana, te agradeço. E oro por você, minha filha. Para que você não seja lançada no mesmo local aonde esses enganadores e mentirosos vão ser. É uma pena. Vamos lá. Tem o ouro, tem a prata, tem as pedras. Então, o sacrifício é algo importante, inerente à fé. A pessoa não pode manifestar a fé sem o sacrifício. Ah, eu creio em Deus. Não adianta você chegar a ficar orando na igreja, de joelhos, pedindo, ó Deus, me ajuda, me ajuda, me ajuda. Se você não toma atitude, de nada vai adiantar. Então, você, pastor, você tem uma grande... Você já viu muitos pastores nossos caídos, muitos que começaram bem, que chegaram a bispos, que tinham um status ótimo e caíram. Caíram. Não banco bobo, não. Não fique se encostando em ninguém, não. Você tem que depender de si mesmo, do seu sacrifício e de Deus. Entende? Corre atrás. E essa é uma oportunidade de ouro para você mostrar o seu trabalho, mostrar para que você veio. Essa é uma oportunidade de ouro. Esse é o momento que você tem para dar o melhor de si, para abrir os olhos das pessoas e fazê-las tomar posse da terra prometida. Abrir os olhos das pessoas e fazê-las tomar posse. Esse áudio foi gravado em 2004. São 21 anos. Eu quero conhecer os obreiros que já tomaram posse dessas promessas. Tá para nascer ainda a pessoa que vai tomar posse das promessas de um falso profeta, igual o Edir Macedo. Entendeu? Tá para nascer ainda. Mas não é Giovana não, é um pessoal que gosta de se inscrever para ficar comentando aqui. Dessas bênçãos que Deus tem prometido.
Amém, pessoal? Compreenderam? Sim ou não? Não olhe para ninguém, não. Não olhe para ninguém. Não olhe para ninguém. Se alguém chegar para você, pô, você não cresce, nem esquenta, não olhe para, não ouça aquela voz. Você não cresce. Na tua fé. Vai na tua fé. Não, eu vou arrebentar. Fala para você mesmo, eu vou arrebentar. Não precisa você falar para o outro não, e os povos fala para repetindo. dentro de você, em nome de eu vou arrebentar, em nome de Jesus. Essa é a visão, esse é o entendimento. Dentro de você, eu vou arrebentar, em nome de Jesus, ó Espírito Santo, para a tua glória, para o teu louvor, eu vou arrebentar, em nome de Jesus, para a glória do meu Deus, para a glória do meu, eu vou arrebentar. Mantenha isso na sua cabeça e comece a trabalhar, e comece a sacrificar, comece a orar, faça jejuns, busque, faça a sua parte. Jejum de Jezabel, jejum tolo, jejum pela morte das pessoas. Você vai ver como é que Deus vai abençoar o seu ministério. E você vai arrebentar. Você vai arrebentar. Entendeu o que eu estou falando? Você vai, sem ficar preocupado, sem ficar ansioso em ser promovido. Você está ouvindo? Na Igreja Universal, Fogueira Santa de Israel, meta financeira que os pastores têm é para promoção. O próprio Edir Macedo confessa isso em áudio. O que eu estou colocando para vocês é exclusivo. O próprio bispo Edir Macedo está confessando que pastores têm metas de arrecadação. Não se preocupem para você ser promovido. Se você arrecadar, você é promovido. Você ouviu ele falando? Vou botar mais uma vez para você ouvir. Você vai ver como é que Deus vai abençoar o seu ministério. E você vai arrebentar. Entendeu o que eu estou falando? Você vai, sem ficar preocupado, sem ficar ansioso em ser promovido. Poxa, quando é que eu vou ser promovido? Não, você não tem que preocupar-se com isso. Você não tem que se preocupar em promoção. Você não tem que se preocupar em agradar o bispo Macedo ou o bispo Romualdo ou quem quer que seja. Você tem que estar preocupado em agradar a Deus. Oh, meu Deus, eu quero te agradar. É isso que você tem. E se você servi-lo, se você sacrificar-se por ele, ele disse, ele prometeu, o Pai o honrará. O Pai vai te honrar. Não esquece disso, porque você pode ser mais um rosto no meio dos outros pastores. Mas onde você estiver, o Espírito Santo vai te buscar. Porque o Espírito Santo vai apontar você, ó, esse aí. E você vai ser chamado e vai ser colocado numa igreja maior, ou num estado maior, ou vai ser enviado lá para fora. Enfim, você vai ser mais aproveitado, enfim. Quer dizer, se você crescer financeiramente, pastor, você vai ser promovido. Você está entendendo que o próprio Edir Macedo está falando isso em reunião? Está aqui a prova fidagal que o pastor da Universal tem que crescer para receber carro melhor, casa melhor. Foi essa sem vergonhice que eu, Davi Vieira, falei, não quero ser mercenário, não quero ser vagabundo, não quero ser pilantra como eles. Ainda bem que a energia permaneceu, né, gente? Graças a Deus que a energia voltou. Tivemos um corte aí no vídeo, mas graças a Deus que a energia voltou. O Espírito Santo vai fazer isso por conta dele. Não é que você vá se preocupar em puxar saco da minha pessoa ou do Romualdo, de quem quer que seja. Não, você vai, se você tem que puxar o saco, você tem que puxar o saco de Deus. Tem que orar, você tem que agradar a Deus. Puxar o saco Amém, de Deus. Pessoal? É ele que você tem que fazer a coisa certa. Entendeu o que eu estou falando? Não olhe para ninguém, isso é um segredo. Porque quando eu não era nem pastor, já diziam que ninguém acreditava em mim. E quando eu comecei a trabalhar na obra, as pessoas, os colegas meus disseram, isso aí, você não tem ministério. Falaram para mim, você não tem ministério. Você tem que continuar trabalhando no seu trabalho. Quer dizer, ninguém acreditava em mim, nem os meus pastores, bispos, ninguém acreditou em mim. Ah, tadinho. Então você de repente, você é uma pessoa assim, que ninguém acredita em você. Nem o pastor que está com você, que o seu, como é que se diz, o regional não acredita muito, mas você acredita. Você acredita em si próprio. Você acredita em si próprio e você acredita em Deus. Então, meu camarada, vai em frente porque é a tua vez. Amém, pessoal? Usa a sua força, usa a sua juventude, usa a idade nova que você tem, porque esse é o momento seu. Esse é o momento seu. Esse é o momento seu. O meu já passou. Eu estou agora só ensinando para os novos aquilo que eu já passei. Agora é você. O momento é seu. Entendeu o que eu estou falando?
Agora, é claro, você tem que fazer a sua parte. Eu não posso manifestar a fé por você, e nem você pode manifestar a fé por mim. Você tem que manifestar a sua fé por si. É ou não é? Você tem que trabalhar, você tem que sacrificar por si próprio. Você sabe o caminho, não sabe? Você tem alguém aqui que diga, eu não sei como é que eu vou fazer para crescer. Você tem alguma dúvida? Não, você sabe. Como que você vai crescer? Agradando a Deus. Agradando a Deus. Se você agrada a Deus, se você dá o melhor de si. E como é agradar a Deus? Se esforçando pelo povo dele. Porque quando você se esforça pelo povo dele, para abrir a mente dele, o entendimento dele, para libertá-lo da miséria que ele traz dentro da sua cabeça, da miséria que ele traz ao longo dos anos de vida, então, quando você arranca essa miséria e coloca a grandeza de Deus, a riqueza de Deus, você está dando vista para os cegos, você está libertando o cativo, você está pregoando o ano aceitável do Senhor. Amém? Amém. Graças a Deus. Pode vir, irmão Romualdo. Não, toma, tá ligado. Tá ligado. Não precisa dizer mais nada, né? Não precisa dizer mais. Vai em frente. Não, já é. Você vai botar para todo. Então eu vou esperar o senhor sair, tá vendo? Acabou. Romualdo Panceiro. Romualdo Panceiro, o maior arrecadador da Igreja Universal. Milagre, né? O homem chamado de maior milagre. Olha, gente, mais uma vez quero pedir perdão a vocês pela interrupção. Teve uma queda brusca de energia, cortou a live num pedaço. Me perdoem quem estava assistindo comigo. Mas eu quero lembrar vocês todos que estão aqui comigo, gente. Você que está comigo aqui. Terça-feira eu vou trazer com exclusividade aqui no canal uma bomba atômica que eu vou jogar sobre o caso do bispo da Universal que supostamente teve um infarto dia 10, jogando bola, e depois de 9 dias com a Universal sem dar uma nota, sem falar nada para o povo, Renato Cardoso aparece dizendo que Adilson Silva foi levado para uma UPA, uma UPA, que eu já falei que foi no hospital do Edir Macedo, que ele ficou lá, e segundo informações lá, deram para o rapaz lá que ele teve 2 paradas cardíacas. Agora estão falando que ele ressuscitou. É o bispo ressurreto da Igreja Universal. Ele vai dar um depoimento no Templo de Salomão e eu vou estar aguardando esse depoimento para na terça-feira eu vim com os 2 pés no peito aí desse pessoal para desmascarar esse hipócrita. Adilson Silva, que é bispo, que tem as empresas de segurança da Igreja Universal como sociedade. Ele é sócio da Centurião. É o 3º bispo mais importante da Universal. Mas de maneira milagrosa, sem sequelas, depois de 18... O bispo Macedo falou 18 minutos. Renato falou 16. O Macedo falou 18 minutos. Ele ficou sem ter oxigênio no cérebro. Ah, Davi, Deus faz milagre. Deus faz. Você não crê que Deus possa fazer? Creio. Só não acredito na Universal, que é uma instituição mentirosa, enganadora, fraudulenta, que bispos foram presos na corrupção, bispos que matam menor de idade, um bispo que manda fraudar os próprios diplomas universitários, é mentiroso, mitomaníaco, enriqueceu loucamente. Eu não acredito nele. Já teve milhares de casos de situações parecidas, que eles mentiram, enganando pessoas. Tem alguma coisa errada. E a pergunta que eu faço, será que foi uma estratégia calculada para tentar comover as pessoas e transformar essa suposta ressurreição no primeiro milagre da campanha mais importante de arrecadação da Universal, que é a Fogueira Santa? Terça-feira, 9 da noite, se Deus permitir, com a energia funcionando, eu estarei aqui. Quero convidar você a nos ajudar, a nos apoiar com esse trabalho. Se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, seja membro do canal, vai no QR Code, aponte o QR Code para cá, para que possamos continuar com esse trabalho, tá certo? Que Deus abençoe a sua vida, que Ele te fortaleça, te ajude, e vamos continuar denunciando, porque eu creio
que a verdade vem aí, tá bom, pessoal? E se você quiser ajudar o trabalho do canal, eu vou deixar 3 passos aqui que você pode nos ajudar, tá bom? De maneira voluntária. Deus abençoe a todos, ótima noite, fiquem na paz. Tchau, pessoal. Bom final de semana para vocês. Tchau. Como apoiar o canal Davi Vieira? Neste vídeo rápido, você vai conhecer 3 formas simples de apoiar o canal Davi Vieira: Pix, PayPal e Wise. Todas são seguras, rápidas e feitas com apenas alguns toques. E para facilitar, é só escanear o QR Code na tela para escolher a melhor forma de contribuição. Primeira opção: Pix, para quem está no Brasil. A maneira mais fácil e direta é o Pix. Funciona em qualquer aplicativo bancário. Chave Pix: 21965296930. Passos: abra o aplicativo do seu banco. Toque em Pix. Digite 21965296930. Insira o valor que deseja contribuir. Confirme a transferência. É rápido, sem taxas e ajuda muito a manter este canal no ar. Segunda opção: PayPal, para quem está fora do Brasil ou prefere cartão. Passos para enviar pelo PayPal: abra o app. Faça login na sua conta. Clique em enviar. Digite o e-mail: falecondavivieira@gmail.com. Escolha o valor da contribuição. Confirme a transação. Terceira opção: Wise. Passos para enviar pelo Wise. Acesse wise.com ou baixe o aplicativo. Clique em enviar dinheiro. Escolha o valor e a moeda. No destino, selecione Brasil. Escolha enviar para e-mail e insira falecondavivieira@gmail.com. Siga as instruções da plataforma e confirme a transferência. Muito obrigado por caminhar com a gente.